penúltimos episódios da série Maul, Lorde das Sombras, e ele vai entregar, gente do céu, muita referência ao universo de Star Wars. Batalhas que são bem marcantes e também uma revelação importante. Em que período estamos aí do Império? Porque, né, a gente não sabia, não tinha essa informação. 1, 2, 3 anos? Quanto tempo desde a Ordem 66 tinha se passado? Quanto tempo Maul ficou sumido até reaparecer aí na sua série? Vamos conversar sobre esses 2 episódios que, pra mim, foram maravilhosos. A gente já falou de tudo, né? De como ela tá bonita, de como ela tá muito bem produzida, de como a arte, e principalmente procurem as artes conceituais da série. Vocês podem ver parte delas lá no site starwars.com. Tem algumas imagens bem legais dos personagens, de como eles foram construídos, mas isso aí já tá posto desde o primeiro episódio. A série é uma das mais bonitas já feitas por Star Wars. Não só tô falando de animação, mas também de muito live action, hein? Tem muito live action que tá muito atrás dessa série animada. Olha, sinceramente, no meu top séries de Star Wars, essa aqui tá encaminhando para estar bem lá no topo. Claro, tem Skeleton Crew, tem também The Acolyte, que são séries que, né, as pessoas não falam muito ou tem muito hate. Eu, particularmente, também gosto delas, mas também eu acho que em questão de narrativa do que tá acontecendo, Maul, Lorde das Sombras, ela tem muito mais a entregar, ainda mais com a chegada desse novo Inquisidor que a gente vê com essa máscara, né, que lembra uma ossada de um pássaro, que é bem emblemática. Ele é maravilhoso, mas sinto te dizer, a vida dele é curta, porque a gente já viu o destino desse personagem. A gente já apareceu em outra série animada que se chama, né, História dos Jedi, e no arco ali que fala da Ahsoka, a gente vê ela enfrentando um inquisidor que a encontra. E este inquisidor é quem? É esse cara da máscara que surge agora em Maul. Como ela também fez lá com Marok anos depois na série da Ahsoka, na série live action, ela também mata ele. Só que qual é a diferença? A gente sabe em que período a gente tá aqui. Sim, ele é mencionado e creditado, né, no site oficial de Star Wars como o 10º irmão e também conhecido como o Corvo por conta dessa máscara dele que lembra essa ossada de pássaro. Ele acaba morrendo nas mãos dela no final aí desse arco lá na série de curta, né, História dos Jedi. E daí a gente tem essa correlação com o livro também da Ahsoka, que traz também um pouco dessa história, muda ali personagem, muda a situação, mas é basicamente a história que a gente vê neste curta animado, e aqui a gente tem esse personagem. Se ela matou ele lá, e a gente sabe que lá naquela série ela tá 1 ano, basicamente, pós queda da República. Então, a gente sabe que a série do Maul, ela se passa aí antes desse encontro dele com a Ahsoka. Então, essa série se passa no primeiro ano de Império. Isso é muito interessante, porque dá margem para alguns personagens aparecerem. Sim, eu tô falando de outros Jedi, né? Podem surgir aí muitos outros nesses primeiros anos, onde eles estão fugindo, né? Pode mostrar essa construção dessa rede que eles criaram, né, para se esconder, coisa que a gente vê lá na série do Obi-Wan Kenobi. A gente tem um pouquinho disso, né, de como eles ajudam as pessoas a escaparem do Império, os próprios Jedi. A gente pode ver o início disso aqui, não agora, mas numa segunda temporada, quem sabe, e também personagens emblemáticos que a gente também tem pairando aí nesse universo de primeiros anos do Império, como os nossos queridos The Bad Batch. Eu quero
a Força 99 aparecendo, sim, em Mall numa segunda temporada, ou no final, não sei, eu não vi, eu tive acesso só até esse 8º episódio, então a gente não teve acesso aos 2 últimos, vai ser surpresa também, mas eu quero que eles apareçam ou agora, ou num futuro aí, pra ajudar, quem sabe, numa dessas missões, imagina? Ai, cara! Se você não viu The Bad Batch, por favor, é uma das melhores. E também outros caçadores de recompensa que foram de arrasta em determinado momento. A gente pode ver também aqui. Eles aparecem em The Bad Batch, então eles podem aparecer. Eu quero muito ver o Cad Bane. Ele, né, tem lá o seu fim também no livro de Boba Fett, no live action, mas nesse período aí do início do Império, ele tá ativo, ele tá ele tá trabalhando, ele é caçador de recompensa. A gente também tem a Ventress. Cara, a Ventress. A Ventress. Ela pode aparecer, tá? Lembrando, ela é de Dathomir. Tem a série lá dela, né? Histórias do Submundo, também animação que mostra esse arco dela. Então é bem legal. Ela pode surgir aí. Outra coisa que a gente teve muito importante, principalmente no final do 8º episódio, é o Vario entrando em contato com o Voss, que é o líder da Aurora Escarlate. A gente sabe, de novo, tentando situar aí a cronologia das coisas que acontecem. A gente tem lá em Solo, no filme live action de Solo, fatídico filme, o final é aparecendo o Maul liderando, realmente é quem lidera ali a Aurora Escarlate. Então isso acontece basicamente 9 anos, né, ali do início do Império. Já tinham essa relação, eles já se conhecem, então é aquilo, né? Lá em The Clone Wars eles armaram a Sombra Coletiva, que era essa organização com vários chefes dos maiores sindicatos, das maiores famílias criminosas aí do submundo. A gente já viu nos episódios anteriores que ele botou alguém, né, a seu mando na frente dos Pike. Ele tem o Vario, então agora a gente vai ver como ele se torna o verdadeiro chefe aí, né, da Aurora Escarlate. Então eu tô bem interessada nessa relação, então veremos o Voss aí nos próximos episódios, com certeza. E para finalizar, para a gente discutir uma parte muito interessante, são as visões que o Maul tem ali pós-batalha, né, contra os 2 inquisidores, no caso, o Marok e o 10º irmão, conhecido como Corvo. Eles têm uma batalha ali, né, quase com a cachoeirinha passando, o riachinho, a água, fica muito legal visualmente, eu gostei muito ali, né, ele dizendo, o Marok dizendo, o imperador quer você morto, e ele revidando dizendo, eu também quero ele morto, e, né, ele ali meio lesionado com a perninha, ele tenta fugir, escapar, tem uma cena muito legal, né, ele usando a força pra, né, fazer essa barricada entre ele e os inquisidores, coisa que a gente vê nos episódios, né, lá no começo. Então se tu mostra uma arma, tu tem que usar. Ele mostrou isso lá nos primeiros episódios, que ele gostava de fazer, de puxar, e ele fez aqui pra criar essa barreira e ele escapar. Nisso ele tem visões ali do seu passado, né, confrontando ali com seus desejos sombrios. Coisa bem parecida a gente viu com o Luke Skywalker, com a Rey Skywalker, né, nos filmes. Aqui a gente tem também isso, ele vendo seu reflexo na água, lembrando o passado, né, esse confronto com o seu no seu interior, com as coisas que aconteceram, mostrando bem claro que o seu maior inimigo é sim o imperador aqui neste momento. E diz ele que tem um grande plano para acabar. Que plano é esse? Como que vai ser? E como que esse plano talvez faça com que a gente enxergue, né, aí a queda do Império de maneira diferente futuramente. Eu gosto quando esses elementos são colocados, porque não é só uma pessoa, não foi só o Luke que derrotou, sabe, que destruiu a primeira Estrela da Morte. Existe um conjunto de pessoas e também sempre existem aí situações e pessoas por trás que a gente nunca imagina, que colocou pecinhas ou que fez coisinhas para
as coisas se encaixarem como deveria para determinados eventos. Então, eu gosto desses detalhes, tá? Eu sou bem apegada, a gente vê ali uma cena bem bonita, bem, né, forte dele lembrando, bem novo, junto com o Savage, o seu irmão, que foi morto nas mãos do imperador. Então é bem impactante toda a dor que ele sente. Ele diz claramente: eu fui tirado da minha família, do meu irmão, do meu planeta, né? E ele destruiu tudo. Então é bem forte e também tem esse tom de terror que a série traz realmente, esse tom de terror tanto nos personagens quanto nos pensamentos sombrios e nas ações do Maul. Isso tudo dá um peso e uma profundidade camada, não é só a vingança pela vingança, o poder pelo poder. Ele sente que tudo o que ele era foi arrancado de si. Tanto, claro, pelo Kenobi, seu grande arqui-inimigo, mas principalmente pelo Palpatine, pelo Darth Sidious. Como fazer esse personagem a gente ter uma certa não pena, não é pena a palavra, mas tu compreender as suas ações, tá? Não justificá-las, é diferente. Tu compreende o porquê que ele tá fazendo, tu não tá justificando as ações malignas que ele já fez, tudo que ele aprontou e tudo que ele está aprontando, mas tu compreende a mente quebrada do Maul nesse episódio final, sabe? Nessas visões, tudo o que aconteceu com ele. Isso é importante para a gente comprar essa narrativa, comprar essa história como espectador, como alguém que está assistindo a história de um vilão. Por isso que Star Wars faz muito bem os seus vilões, por isso que a gente se entrega muito para os vilões de Star Wars, porque eles conseguem as justificativas pelos seus atos, né, o que eles fazem, tudo que eles cometem são, de alguma maneira, humanos demais. Muito bom o que eles estão construindo pro mal, sem tirar a vilania dele, o antagonismo dele, mas colocando ele como todos os personagens vilanescos de Star Wars, que é essa parte de ok, não é certo, mas eu entendo por que ele tá fazendo isso. Eu sei aonde ele foi ferido pra ele tá tomando essa atitude impensada, acalorada, né? Por que que ele está tão cego de raiva e de vingança? A gente entende. Então, esse é o ponto principal para Maul ser aí uma das melhores séries de Star Wars. Eu adorei esses 2 episódios aí e estou ansiosa para o final da série para ver quais personagens vão surgir e como que eles vão, né, sair aí dessa situação e tentar escapar de novo, e como o Maul vai colocar mais uma pecinha no seu tabuleiro, né, nesse xadrez que ele está aí jogando com os criminosos, né, com os sindicatos, tentando ganhar deles e ser de novo esse grande líder aí do submundo.